Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todo sempre. Vou pegar meu auxiliar aqui, né? E vamos ver o que o livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorinho, traz para nós esta noite. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construir um presente doloroso, fique alerta, para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Então vamos agradecer a Deus por estarmos juntos aqui para mais esse momento de reflexão. E o tema desta noite é a última ceia. A última ceia. Boa noite, meus queridos amigos, amigas, confrades, parceiros, companheiros de jornada, chamem como quiser. Amigos, gente, mais uma vez eu quero agradecer a possibilidade de estar externando aquilo que nós nos propusemos a fazer, que é divulgar o Evangelho do Cristo sob a luz do Espiritismo. E na noite de hoje, uma passagem bíblica. Meus queridos, Pedro e Aquilini, estamos juntos nessa última ceia. Muito obrigada. Espero que não seja a nossa última ceia a que nós vamos fazer, porque aí não jantou ainda. Né? Então, dizia eu que temos, não digo a missão, mas nós temos assim um propósito, né, fundamentado aí na nossa doutrina, de colocar à baila as passagens bíblicas à luz do Espiritismo. E esse tema de hoje, a última ceia, talvez seja uma das mais conhecidas passagens bíblicas, até porque foi retratada por Leonardo da Vinci, no quadro A Santa Ceia, né? Famoso no mundo inteiro, até no mundo não cristão, todo mundo conhece. Conhece-se também a passagem bíblica que retrata esse ensinamento grandioso do nosso Mestre Jesus, mas que, infelizmente, incompreendido na maioria de nós, do mundo cristão. Veja bem, por que eu tive a decisão de colocar esse tema hoje? Nós, espíritas, toda vez que tivermos a oportunidade de colocar a visão espírita sobre qualquer assunto, nós temos o dever de fazer isso. Porque já nos foi dito que nós temos que, a maior caridade que nós podemos fazer para o Espiritismo é divulgá-lo. Certa feita, um antigo, velho e querido amigo, numa conversa informal que tivemos, ele me fez a seguinte revelação. Ele falou: olha, Pedrão, eu nunca vi um pessoal tão caridoso como o espírita, né? Porque ele acompanha, ele via as obras que nossos irmãos fazem por aí, né? Que é a distribuição de sopa, enfim, essas campanhas para tirar o menos favorecido do sofrimento absoluto, né? Que nós sabemos bem que nós espíritas temos essa fama, vamos dizer assim, essa pecha de ser corajosos. Não estou vendo o Pedro. Como assim? Ô Guilmar, o negócio é o seguinte, você deve ir no oftalmo, que eu estou me vendo. Deu pra ver agora, querida? Deu pra ver? Tô aí? Tô. Avisa pra gente, por favor, se tá normal. Se é mais gente que não está me vendo. Tá perdendo muita coisa também não, mas tudo bem. Agora sim. Ah, tá. Então tá bom. É o desejo de me ver, é fogo essa menina aí, viu?
Guilmar. Guilmar. Começou. Aí o que ocorre, gente? Então ele dizia assim, olha, Pedrão, eu nunca vi um pessoal tão caridoso, tão dedicado, né? Mas para mim, tem algumas coisas na sua religião que faz muito sentido. Ele é católico, apostólico, mais que romano. Mas ele é confesso em não se aprofundar nos textos. Portanto, ele não estuda. Ele aceita, como a grande maioria, né? Infelizmente. Bom seria se todos em sua religião, cristã, no caso, né? Todos os cristãos, se aprofundassem nos ensinamentos do Cristo, né? Como nós tentamos fazer. E ele falou, olha, só por isso que eu não concordo muito com a sua religião, porque vocês não fazem uma coisa que Jesus pediu para que fosse feita, que é a Eucaristia. Ele falou, vocês não obedecem um mandamento primordial, na minha opinião, que é fazer o gesto que Jesus fez na Santa Ceia. Bem, obviamente eu não tive muito espaço, muito tempo, porque demandaria talvez o tempo de agora, na conversa que foi mais ou menos rápida. E também nós não temos a pretensão de tirar ninguém da sua religião. Talvez nós possamos fazer com que a pessoa cresça no entendimento. Isso é nossa obrigação. Até o nosso mesmo. Não adianta dizer-se espírita sem ter a vontade de se aprofundar e de estudar. Afinal de contas, Kardec eu disse. Espírita, instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Não é? Então veja, daí por isso que eu estou justificando, eu não quero ensinar nada a ninguém, obviamente, mas eu trago aqui algumas informações que talvez muitos de nós, por falta de oportunidade, ou porque já nasceu sabendo, é assim mesmo, está lá na Santa Ceia bonitinho, Jesus com os 12 apóstolos e ponto acabou, foi isso que aconteceu. A Santa Ceia. E aí confunde-se, inclusive, essa ceia com a ceia que é feita na Páscoa cristã, que foi apropriada da Páscoa judaica, não é? Com bacalhau, com ovo de Páscoa. Não mesmo, e muito menos coelhinho. Então, para que nós tenhamos, assim, o início da nossa conversa. Conversa não, né, gente? Eu falo e vocês ouvem, né? Mas podem colocar aqui algum complemento, alguma observação, né? Então, veja. Sendo Jesus judeu, a última ceia só poderia ser nos costumes judeus. Isso me parece ser incontestável e não dá para discutir, indiscutível. Coisa que talvez a esse meu amigo faltasse esse tipo de raciocínio, que é o que nós vamos ver agora. Não estamos aqui para derrocar, para criticar, para tirar a ideia de quem quer que seja sobre a sua religião, né? Isso. Esse tema, a última ceia, capítulo 25, se encontra no livro A Boa Nova. Exatamente. Eu até cito parte dele aqui, do Humberto, do irmão X. O que ocorre? A Páscoa judaica, conhecida pelos judeus como Pesach, desculpe se tem algum judeu ou descendente, né? A pronúncia, porque eu não sei. Pesach significa passagem e relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito há cerca de 3.500 anos. Essa festa, por sua vez, não é originária do cristianismo, e sim do judaísmo, religião tradicional dos hebreus. Não é? O que ocorre, meus queridos? A Páscoa judaica dura 8 dias e vai até o próximo sábado. Para isso, uma ceia é preparada com ingredientes que têm significados que relembram o período da escravidão, né? Nós sabemos que por mais de 300 anos, 400 anos aproximadamente, os hebreus foram escravos dos egípcios, né? As ervas amargas e a raiz forte lembram a amargura da escravidão. A pasta vermelha,
o barro e os tijolos que os judeus tiveram que carregar para fazer as construções. A água com sal, as lágrimas derramadas durante o período. No jantar da Páscoa há alguns elementos importantes, como o cordeiro assado, pães ázimos, ervas amargas, ervas doces e o molho doce com cor de tijolo, como já foi dito, para lembrar aquela massa que eles eram obrigados a fazer, misturada com capim, para dar origem àquelas edificações. Né? Na época das celebrações no templo, o cordeiro pascual era sacrificado no próprio local. Por que eu estou fazendo questão de colocar esse tipo de informação? Para entendermos o gesto final de Jesus na Santa Ceia, que resumidamente ficou apenas tomando vinho e cortando pão. Não foi bem assim, nem poderia ser. Né? O charoset, desculpa mais uma vez os descendentes, uma mistura com vinho, maçãs e nozes, se parece com o barro que os hebreus usavam para fabricar os tijolos das pirâmides. E o ovo cozido, que é chamado de Beitzá, é um símbolo do luto, sela a destruição do templo de Jerusalém. Para ela, ou seja, a Páscoa, né, judaica, a Páscoa é uma das festas mais simbólicas do judaísmo. Então, veja bem, já temos um ponto a contrapor ao entendimento romano, da igreja romana, né? Da Páscoa, do simbolismo da Páscoa. Nós sabemos que o mestre, em todas as oportunidades, colocava o seu ensinamento através de exemplo, através de símbolo, através de parábola. E nós vamos ver aqui que esse gesto, que ao meu amigo foi até contestado, né, porque nós não fazemos isso, embora textualmente se levar ao pé da letra, Jesus ordena que isso seja feito, né? Mas a exemplo da live passada também, né, falava-se do pecado, né? Corta a mão, corta o pé, então também não é simbólico, não é ao pé da letra, desculpe, o que Jesus passava em seu ensinamento. Então veja bem, na última ceia pascal, a Bíblia relata, vamos ver o que está em Lucas 22, de 14 a 20, tá bom? E chegada a hora, pôs-se à mesa e, com ele, os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Então veja bem, desejou comer muito convosco esta Páscoa. Que Páscoa? O que tinha à mesa? Tudo isso que a gente está falando aqui. É evidente que os judeus ricos tinham mais posses, então tinham toda a completa, né, com cordeiro e tal. Muito provavelmente, essa última ceia de Jesus não contava com o cordeiro, mas contava com as ervas, o pão e pelo menos o vinho, que nós sabemos que não era o vinho, e sim uma mistura de vinho com nozes e alguns outros ingredientes. Então não é aquele vinho que você entorna para ficar né, doidinho lá, ou o vinho do padre. Não é. Então vai lá, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças a quem? A Deus, né? Partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. É o Novo Testamento no meu sangue. E algumas traduções bíblicas e algum entendimento diz: este é o meu sangue. Esse é o Novo Testamento no meu sangue, não este é o meu sangue. Porque senão eu estaria citando o que é o vampirismo, né? Este é o meu sangue. Bem, isso está em Lucas, tá? 22, de 14 a 20. Vamos dar a essa passagem a nossa interpretação, a interpretação
espírita? Então vamos. Pena que esse meu amigo, grande amigo, de longa data, não está vendo por motivos óbvios. Ele não acompanha nada do espiritismo, mas é uma pessoa muito, muito correta, trabalha dentro da sua fé. Infelizmente não tem o conhecimento, não quer se aprofundar, porque é preguiçoso. Ele mesmo já confessa, eu não gosto de ler, eu sou preguiçoso. Então, fica difícil. Isso é muito né? boa, gente. É muito boa, gente. A última ceia de Jesus, na nossa visão, tá? A visão espírita. Na última ceia de Jesus com os seus apóstolos, representa mais um apelo do Mestre à vivência da lei do amor, segundo os princípios da verdadeira fraternidade que devem reinar na humanidade. Nessa ceia, o Mestre transmite também orientações finais aos discípulos. Anuncia acontecimentos e empenha mais uma vez o seu amor e proteção a todos os que aceitaram como orientador maior. Então essa ceia não foi simplesmente a última comidinha. Vamos comer aqui porque agora eu vou morrer, Judas vai me trair, Não. Obviamente teve, e também não foi, né, gente? Vamos raciocinar. A nossa fé é raciocinada. Vamos raciocinar. O que de verdadeiro pode ter naquela tela de Da Vinci? Nem a altura da mesa. Se nós estudarmos os costumes judeus, que hoje, obviamente, estão um pouco afastados, porque não há mais a necessidade de morar em tenda, né, como eles faziam, e nós sabemos que o alimento que eles tomavam era quase perto do chão. Eles sentavam-se no chão, então era rasteiro aquilo lá. Agora nós temos aqui, pena que eu não tenho nenhuma imagem da Santa Ceia, nós temos ali cálices dourados. Outra mentira, no máximo eram com bucas de barro ou cálices feitos de madeira, que era o que se usava ali. Aquelas roupas vibrantes, todo mundo bonitinho, barbeado, cabelinho, né? Então isso influencia no entendimento. Opa, influencia no entendimento. Pode perguntar para quem quiser. O que você lembra da Santa Ceia? Eu lembro Jesus no meio, os 12 à sua volta e aquela fartura de alimentos deliciosos. Eram todos ruins. Pão ázimo. Sabe o que é pão ázimo? Azedo. Que é para lembrar a amargura da escravidão. Sal, água com sal, para lembrar as lágrimas que foram derramadas. Ervas amargas. Enfim, então essa ceia, eu acho que pouca gente gostaria de tê-la no dia de hoje, né? Mas é um hábito, é um costume judeu, que até hoje eles fazem isso, que é para relembrar o tempo em que os hebreus foram escravos dos egípcios e sofreram demais, né? Olha aqui, os registros existentes no plano espiritual, outra coisa que temos que deixar bem claro, e temos que pontuar. O relato bíblico foi apropriado pela Igreja Apostólica Católica Romana e depois deram-lhe os enfeites que nós conhecemos até hoje. Inclusive o costume de comemorar-se a Páscoa, né? Chega no dominguinho de Páscoa lá, nós temos bacalhau com batata, nós temos vinho em abundância, nós temos festividades com comida que não tem nada a ver. E temos a figurinha, depois do almoço, do nosso querido coelhinho da Páscoa, que é a alegria das crianças com chocolate, que é doce, que é gostoso, né? Então veja, apropriaram-se de um costume judeu, transformaram e venderam isso, não digo comercialmente, venderam a ideia, que até hoje as pessoas se confundem com isso. Aí falaram, nós não vamos comer o pão, nós vamos brindar, isso tornou-se Eucaristia na igreja, né? Que o padre faz essa simbologia para relembrar o dia da última ceia de Jesus. E daí para frente é só miséria, né? Ele é preso, crucificado, depois ressuscita, enfim. Então os registros, e nós temos que pontuar porque nós temos informações de espíritos que, se não tiveram com Jesus, tem a informação que nos falta para dar o entendimento à luz do Espiritismo. Então é evidente
que alguns espíritos caminharam com Jesus e depois tiveram oportunidade, através das diversas psicografias, de revelar, de relatar o tempo de Jesus, coisa que não é catalogada na história e nas informações oficiais. Exemplo disso, nós vemos o livro há 2000 anos, que traçava com riqueza de detalhes a época de Jesus, inclusive quando se via Jesus, o que as pessoas sentiam. O encontro, né, de Jesus com o senador Públio Lentulus ou Lentulus, não sei, Lentulus ou Lentulus, não importa. Que é o Emmanuel. Que é o Emmanuel. Então, quer dizer, como é que a gente sabe disso? Porque relatos, as pessoas podem falar assim, como você sabe que é verdade? Então, como sabemos que é verdade que aconteceu a Santa Ceia? Até aí é 50% para cada um, não é? Quem estava na Santa Ceia revelou como aconteceu ali. Alguns dos evangelistas ali estavam. Então nós temos que acreditar na palavra dele. Sim. E por que não nos espíritos também, que nos dá informação adicional, às quais obviamente não está relatado em lugar algum, a não ser na temática e nos livros espíritas. Então é por isso que a gente tem que fazer a questão. É o famoso puxar sardinha, não é querer brigar com ninguém. É adicionar uma informação. Essa informação que, ao nosso ver, crítico, não crítico de quem acredita, mas crítico na passagem em si, nós apontamos algumas, não digo falha, né, gente? Mas assim, algumas inconsistências. Uma delas é a mesa, por exemplo, o local. Nós sabemos, evidentemente, que Jesus estava em um local não tão espaçoso, não tão bonito daquela forma, todo parecia um palacete. Era uma casinha. E Jesus sempre andou muito humilde. Assim, e aquela como, roupa, né? Não faz sentido ele ter aquela roupa, ele parecia um romano. Nós sabemos que até as vestes eram de algodão ou um tecido cru, não tinha pintura, não tinha colorido para quem era praticamente um pedinte. Jesus viveu de forma pedinte, né? Não que ele pedisse, mas ele viveu de forma simplória, muito provavelmente com umas alparcatas traçadas por couro de segunda categoria, se é que eu tinha, né? Assim como os seus acompanhantes, os seus apóstolos. Não eram bonitinhos daquele jeito. Eram homens rudes, pescadores. Nós temos que imaginar, tem que entrar no nosso imaginário, que é para desfazer a fantasia que em muitas passagens de Jesus foi colocada, inclusive na sua própria figura, né? Alto, lindo, maravilhoso, olho azul, loiro, barba né? corrida, olhos claros, bem, unha feita, sabe? Bem, uma imagem que não condiz. Então os registros existentes do plano espiritual nos fornecem detalhes a respeito dos fatos acontecidos naquele dia inesquecível, de conformidade com as anotações do espírito Humberto de Campos, o irmão X. Teria dito o mestre: amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia de apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com o que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem convosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Então, o reino de Deus representa o objetivo santo dos nossos destinos. O simbolismo do pão e do vinho, que seria posteriormente incorporado ao ritual da missa católica, sob o nome de Eucaristia, tem significado específico segundo o Espiritismo. Então não é o pão material, não é o vinho líquido, é simbolismo da palavra
e do Espírito. A mensagem evangélica demonstra claramente ainda que, sob o véu do símbolo, que Jesus não estava fazendo referência ao pão, alimento material, nem ao vinho, mas de sua doutrina, que é o alimento do Espírito, e precisa ser repartido com todos. Para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimento religioso, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível, imortal. Então nós temos que ter essa noção. Jesus não se referia materialmente, se referia espiritualmente. O pão é o alimento da alma. O pão de Jesus é a sua doutrina, é o Evangelho. Né? É esse entendimento que nós temos que ter dessa passagem. Tá? Outra referência de um vulto espiritual, de um vulto espírita, que corrobora que Jesus não estava falando de maneira literal, de maneira material, é o que relata Karl Barth Schutel. Ele esclarece o seguinte: as duas espécies, pão e vinho, não são mais que alegorias que dão ideia da letra e do espírito, assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus mais uma vez lembrar a seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina, não pode ser assimilado unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito de verdade. Então, nós esperamos ter dado a resposta a esse nosso querido amigo, embora ele não esteja ouvindo, né? Mas serviu de inspiração para que nós pudéssemos falar na noite de hoje sobre essa passagem, que é um bastião da passagem de Jesus aqui no nosso planeta, que é dividir essa noite, supõe-se que tenha sido a noite, né, que Jesus fez a ceia. Ela é de grande importância no entendimento de mais um ensinamento importante de Jesus. Primeiro, que ele ratificou tudo aquilo que tinha vivido para os seus apóstolos, e não discípulos. Né? Nós somos aprendizes de discípulos. Os apóstolos, como eu já disse, a diferença é que apóstolo é aquele que esteve na presença de Jesus. E discípulos é aqueles que o seguiram depois, até após o seu desencarne, assim como nós. Ele reiterou os ensinamentos de amor e informou que seria a última, em carne, né? E deixou claro que esses apóstolos deveriam cumprir aquilo que ele havia ensinado. Na verdade, formou-se ali um pacto, né, final, de seguir com a expansão do Evangelho. Toda e qualquer passagem bíblica que se refere a um ato da vida de Jesus terrena não pode ser pura e simplesmente retirada, recortada e colocada. Tem que ser dentro de um contexto. Se lermos o que vem a seguir, lá deixa claro que Jesus, na mesma ceia, eu só não emendei porque já trata-se talvez de uma outra vertente aí para a passagem, né? Mas que dá para completar, para a gente aquecer os motores para uma próxima, quem sabe. Ele já havia dito, nessa mesma ceia, que ali um deles haveria de traí-lo, que é uma palavra, que é um outro assunto. Isso a gente pode depois, né? Coitadinho do Judas Iscariotes. Mas havia de equivocar-se
e entregá-lo às autoridades. Por que a gente deve também evitar, mais uma vez, massacrar Judas e usar a palavra traí-lo? Veja bem, bom, espero que a primeira parte tenha sido, né, já entendida por nós, é só simbólica e tal, que era a minha intenção na noite de hoje. Não só de relembrar essa passagem, mas de dar a nossa versão, a nossa visão. Eu não sei se é a correta também, né? Porque se tivesse uma coisa definitiva, Jesus não teria falado assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade ela pode ser revelada a cada milênio para nós. Por enquanto, conforme o nosso entendimento. Por enquanto, para nós, essa é a verdade um pouco mais esclarecida, né? Bem, mas voltando à traição de Judas, que não era, não podemos colocar como traição. Vamos analisar uma coisa. O que é traição? Quando é que você é traído? Quando você é pego de surpresa e não sabe o que aconteceu com você, a não ser naquele momento. Que eu digo o marido traído, é o último a saber. Né? Então eu já falo assim, mas eu não sabia, caramba, eu não sabia. Então aquilo é traição. A partir do momento que você sabe o que está acontecendo, aquilo é consumação de um fato pré-visto por você. Jesus sabia. Jesus sabia quando e quem iria fazer aquilo, porque fazia parte do seu plano reencarnatório e haveria necessidade de que ele fizesse isso, que isso acontecesse. Existem algumas passagens na Bíblia que nós podemos trazer à baila para refletir, para discutir ou querer mudar. Agora é meio tarde, né? Depois de escrito tanto tempo, depois de tanta gente envolvida nisso, e não vamos nos esquecer que a Igreja Católica é a mãe de tudo, né? Nós não criticamos a Igreja Católica, né? Ela foi o primeiro passo, ela estabeleceu algum entendimento, evidentemente, à luz do Espiritismo, nós temos algum tipo de situação conflitante, mas não devemos jogar fora tudo que a Igreja Católica fez para que nós, seres humanos, tivéssemos o caminho, inclusive, para a preparação do Espiritismo. Não é? Se não houvesse a crença num Deus único, não houvesse a crença em Deus, nosso Pai, e Pai de Jesus Cristo, não teríamos a condição de ter o Evangelho segundo o Espiritismo. Se ele não tivesse sido proposto primeiro na Bíblia, não é? Isso o Chico também já falava muito, né? Que, aliás, quase todos nós, menos eu que fugi, viemos da Igreja Católica, né? E graças a Deus e graças à Igreja também, obviamente com seus equívocos, né? Nós podemos na noite de hoje estarmos discutindo sobre uma passagem belíssima e podemos aprofundar um pouco mais no nosso entendimento. E é por isso que a gente tem que algumas passagens bíblicas, que dizia eu, que a gente pode dar, não é outra versão, outra visão. Um outro entendimento. Outro entendimento, que nós já podemos deixar aqui de antemão. Por exemplo, aquela que Jesus enfureceu-se e espantou os vendilhões bateu nas pessoas, do templo, a socos e pontapés, e gritou. Particularmente, deixa o espiritismo de lado aqui, agora é o que eu estou falando. Particularmente, eu não creio que foi dessa forma. Não, você está contradizendo a Bíblia? Não estou contradizendo a Bíblia. A exemplo dessa passagem que nós fizemos hoje, nós podemos ter e devemos ter a consciência de relativizar a coisa. Como pode um espírito manso, um espírito eivado de amor puro, de que jamais teria feito nenhum tipo de demonstração negativa, quem quer que seja, que foi o primeiro a falar: quem não tiver a primeira pedra, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, que devemos oferecer a outra face, que foi escarnecido, cuspido e teve pregado à sua cabeça uma coroa de espinhos e sequer fez menção de reagir, que no último ato, no último suspiro, pediu para que Deus os perdoasse, porque não sabia o que faziam. Ter um ato de pegar um chicote e sair batendo em todo mundo. Difícil de eu encaixar a personalidade.
Isso cabe a mim, que sou Pedro, que é exemplo do outro Pedro, estouradinho, nervosinho. Pedro, qualquer um outro dele, mas Jesus, isso mesmo. Uma contribuição, é verdade. Mas Jesus, com seu espírito manso, que ele pregava, que os mansos, no Sermão do Monte, que os mansos herdarão a terra. Aí chega na hora de exemplificar, tudo bem, ele pode ter energicamente falado com aquele povo. Que isso? Que é a casa do Pai, vocês não podem estar fazendo isso daqui. Né? Mas derrubar, enfurecer-se, transfigurar-se, virar um animal como nós viramos, às vezes? Não. Creio que não. Também acho que não. Uma outra que, eu juro que vamos fazer uma pesquisinha, né? Vamos conversar a respeito disso lá depois. Uma outra também é quando ele já está emendando aí a Páscoa, né? A Santa Ceia, quando ele sobe ao monte e vai orar. E lá ele pede para que, se fosse possível, Deus afastasse o cálice. Ou seja, se fosse possível, que tirasse dele a missão que ele mesmo aceitou. Que ele pediu para que fosse feito. Eu sempre vi assim, ele fraquejou naquele momento, para dizer que a gente também. Então, sabe? Se Jesus, que é Jesus, pediu, eu não posso, sabe? Tem aí um pouco de humanização exacerbada na figura de um espírito elevado. Vamos pensar uma coisa. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Aceitou. Veio. E os apóstolos estavam dormindo quando isso aconteceu, não é? Ele subiu sozinho para orar. Eles estavam dormindo. Quando ele voltou, ele até chamou atenção. Escuta, eu não posso ser um pouquinho que vocês caem no sono? Acho que era eu tava dormindo. Então, quem presenciou esse fato? Para relatar. Para contar, né? Porque Jesus consta no próprio relato bíblico que ele não falou para ninguém. Se ele quisesse ter plateia, ele teria chamado, vem orar comigo. Ele foi sozinho, orou, segundo ele pediu, que fosse possível afastar dele o cálice. É coisa que requer estudo, entendimento, e não desmentir. É mentira, isso não aconteceu. Calma, né? Mas será que foi dessa forma que se passa para a gente? Então é por isso que é interessante e é necessário, gente, que nós façamos estudo. Estudo não quer dizer ficar assim lendo toneladas de coisa. Não, é igual aqui agora. Nós fizemos um estudo, não? Pegamos um trecho e falamos, pô, tem coisa que é clara, né? Tem coisa que é clara. Mas tem coisa que gera um pouco, mas aí fala, pô, eu não posso falar nada, porque está na Bíblia, né? A palavra de Deus, né? Então, né? Consta nos próprios relatos bíblicos que Jesus sequer deixou uma linha escrita. A não ser com a famosa escrita na areia que ele fez lá, e ninguém sabe até hoje o que ele... Então ele não escreveu nada. E é Jesus, Filho de Deus, assim como nós. E Deus, que é superior a Jesus, teria que deixar escrito alguma coisa. Não vão me colocar na fogueira. Herege. Não. Os escritos bíblicos foram feitos por homens. E não Deus ditando. Pega uma caneta aí. Pega um papiro aí. Pega uma tábua aí que eu vou ditar uma coisa para vocês. Deus não fez isso. No Velho Testamento nós vemos um relato que o homem via a face de Deus, conversava com Deus. É crível isso, gente. Dá para acreditar numa coisa dessa? Não dá, né? Ah, mas por que? Você acredita em espírito, não vai acreditar? Exatamente por isso. Existe uma pleiade enorme de espíritos pelos quais Deus se manifesta. Por que haveria ele falar com um monte de coisa? Ó, cansei de você, não vou falar mais com vocês. Falei só com Abraão. Abraão, vem cá, meu filho. Ó, é isso. Hoje, nos dias de hoje, ano 2021, século 21, existe gente, pessoas que se dizem ser representantes de Deus na Terra. Que Deus falou comigo ontem. Se for simbolicamente, se for da maneira que a gente fala, com inspiração dada por alguns espíritos
voltados ao bem, beleza? Mas que pretensão é essa de ouvir a voz de Deus? Que pretensão é essa, gente? Então a gente coloca aqui, não é em xeque a Bíblia Sagrada, mas é reconhecermos que o livro é importante, colocou a humanidade num trilho, a humanidade cristã pelo menos, né? Mas que não é a escrita de Deus. É só pensar, se Deus é maior, não escreveu, teve que escrever, por que Jesus, que não é maior que Deus, não escreveu nada? Deixou registrado no espírito de cada um de nós. Então tem coisas que a gente tem que realmente avaliar, estudar, entender, né? E para quê? Para que nós estamos conversando até agora tudo isso daqui? Para abrirmos a nossa mente, para termos comunhão com Deus, para entendermos a Deus. Nós, todo nosso ato, tudo que nós fazemos dentro do Espiritismo ou dentro de qualquer outra religião, tem que ter um objetivo, que é entender o nosso Deus. E não, como eu disse algumas vezes, temer a Deus. Você tem que ser temente a Deus. Eu não tenho medo de Deus. Se me apresenta um Deus que é amor, misericórdia, sabedoria, por que eu tenho que ter medo dele? Nós deveríamos temer o Deus que fizeram lá atrás, nas cruzadas, o Deus da vingança, o Deus da guerra. Esse sim, se existisse eu teria medo. Não é? Usar da antropologia, pegar os sentimentos e os defeitos humanos e atribuir a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que diz lá sobre os atributos, né, de Deus. Não vi nenhum que fosse de vingança, de escolha, de preferência, de o povo de Israel. Se for usar isso literalmente, estamos perdidos. Nós não somos povos de Israel. Aí vira aí não é literal, aí é simbólico. Tá, as 12 tribos. Tem coisinha que a gente precisa ver, né? Bom, então é isso. Sim, só para complementar. Vamos deixar o Judas em paz. O Judas não foi traidor. Ele foi utilizado pela espiritualidade para que se cumprisse aquilo que Jesus veio e anunciou que iria fazer. A prova de que Jesus sabia exatamente, estava sob controle tudo aquilo que ele teria que fazer aqui para exemplificar, é a sua entrada triunfante em Jerusalém. Ele não precisava montar num jumentinho e pegar lá aqueles... Como chamava? Esqueci o nome das folhas. Bem... Ramos, né? Ele não que precisava. É de ramos? Ele não precisava fazer aquilo, entrar de forma triunfal. Inclusive na Bíblia está escrito a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por quê? Foi para cumprir as Escrituras. Lá estava dito que o Filho do Homem entraria de forma triunfal na cidade de Jerusalém. Então tem muito que se estudar a respeito da intenção de Jesus, né? Claro que nós não temos condições de sentar e bater um papo com ele, né? Para falar, Jesus, quando você esteve aqui, o que você quis dizer? Não. Ele só nos dá a liberdade e nos dá a sustentação para que nós possamos, nós que precisamos de Jesus, né? Então nós é que temos que entender a divindade. Nós somos criação de Deus. Ele não nos deve satisfação nenhuma. Mas por sua santa sabedoria e misericórdia, ele deixa a possibilidade de falar, quem quiser pode me descobrir. Mas não é da forma humana, humanizando os sentimentos de Deus. Olha, Deus vai te castigar. Olha, a ira de Deus recairá sobre... Não, a minha ira que recairá sobre você, e eu vou usar a figura de Deus para que fizesse isso, porque eu me auto-intitulei representante de Deus na Terra. Olha que bonito. Onde é que cartório que está registrado ali? Que você, ou qualquer pessoa, qualquer humano, Jesus, que é a maior figura que habitou esse planeta, não disse que eu sou o representante de Deus.
Ele agia em nome do Pai. Eu e o Pai somos um, em espírito, em intenção. Ele agia em nome de Deus. Mesmo nas pretensas expulsões de demônios ou espíritos ruins, ele fazia em nome de Deus. Senão ele falava assim, eu estou te mandando, sai daqui no meu nome. Não, em nome de Deus. Nós aqui hoje agimos com muita pretensão, em nome de Jesus. Todo mundo fala, em nome de Jesus, faça para alguém, em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus eu te repreendo. Mas é isso. Nos falta entendimento, mas não nos falta vontade, né? De aprender. Então que Deus permita, através dos seus inúmeros emissários, entre eles o nosso querido anjo guardião que está conosco, que possamos ter um resto de semana produtivo, tanto na forma carnal, material, como espiritual, que realmente possamos criar condições para que os Espíritos nos ajudem a livrar-nos do mal, que é muito fácil na oração falar livrar-nos do mal, mas a gente vive caçando confusão, né? Então que a gente consiga ter o discernimento para auxiliar os bons Espíritos e os nossos anjos guardiães a nos livrar do mal. E que... é sempre bom aprender, claro, estamos aqui para isso. É só ter essa consciência, estamos aqui para isso, nada está definitivo, ninguém está feitinho aqui não. A gente pode estar muito feito, é besta, né? Mas ninguém está feitinho aqui não. Estamos sempre aprendendo. E a toda oportunidade nós temos que dar a nós essa oportunidade. Então que Deus nos abençoe a todos, que tenham uma ótima semana, que tenha uma ótima noite, uma noite de recomposição, reconfortante, para que nós amanhã iniciemos toda a jornada, porque cada dia é uma jornada que nós temos que cumprir no planeta. Então que Deus nos abençoe a todos, fique todo com Deus, e obrigado pela paciência, e espero de alguma forma ter contribuído para elucidar mais uma passagem bíblica. Até a próxima, se Deus permitir. E coraçãozinho a todos. Então, como colocaram, é sempre muito bom aprendermos e precisamos estudar bastante mesmo, né? E é maravilhoso quando a gente conhece um pouquinho mais sobre esse nosso Mestre Jesus, sobre os seus ensinamentos, e a gente acaba se fortalecendo bastante também. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, esse nosso Mestre Jesus, para que abençoe a todos nós, nossos familiares, nossos amigos, parentes, vizinhos, e a todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão necessitando de alguma forma desse carinho, dessa paz do nosso Mestre. E convido vocês a estarem com a gente na segunda-feira, às 20 horas, para um momento de oração pelos doentes, pela humanidade. Fiquem com Deus e um grande beijo. Até mais.